Mas mais do que a cópia também acho que tinha uma questão que era essa reinvenção, que acaba ocorrendo. Talvez não havia uma procura consciente de uma identidade nacional, mas ela acaba ocorrendo pela questão da mão de obra, do material e das adaptações. Então, muitas vezes você olha, tem características que são únicas no mobiliário brasileiro. Quer dizer, é uma produção que você fala, parece isso, parece aquilo, mas ao mesmo tempo ela tem a sua autenticidade. Olá, obrigado mais uma vez pela audiência. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Olhares. Hoje para falar de um grande lançamento do livro Anônimos, Móvel Moderno Brasileiro Além dos Ícones. Estamos aqui com os 3 autores de texto desse livro. Além deles tem o Rui Teixeira, que fez um ensaio fotográfico. E aqui presentes estão a Karen Matsuda, Giancarlo Latorraca e o Jaime Vargas, cada um com seu perfil de especialidade sobre o tema, parceiros de outros projetos, né? Todos muito presentes lá nas parcerias com a Olhares, sobre esse tema, que é um tema que a gente já abordou de diversas formas e chega agora a, de certa forma, uma nova fronteira desse tema, uma abordagem complementar que passo a palavra para ter a explicação direta dos autores, fazendo uma primeira pergunta para saber por que Anônimos, né? O que motivou esse tema e a produção desse livro para vocês? Primeiro, é uma alegria imensa participar desse projeto e dessa imensa pesquisa que a gente fez nesses anos, né? E talvez a primeira pergunta mesmo, e que talvez mais instigue o público, é por que Anônimos? Quem são esses anônimos? E, na verdade, é uma provocação, né? Porque nenhuma produção material ela é anônima. E ela envolve pessoas ou grupos de pessoas. No caso do mobiliário, pode ter o designer, tem os marceneiros. E, então, na verdade, a gente começa Anônimos, seria uma abertura, um primeiro contato com o tema. Giancarlo, é uma satisfação realmente também ter participado desse projeto. Acho que justamente para trazer, vamos dizer, um outro ponto de vista sobre a tão valorizada produção do mobiliário moderno brasileiro nos últimos anos, né? Acho que desde o início dos anos 2000, principalmente no mercado interno e externo, enfim. Eu acho que, retomando como a Karen falou, quer dizer, é quase uma provocação, né? Anônimos, porque é uma definição em contraponto, vamos dizer assim, aos grandes nomes, a grande valorização do mobiliário moderno brasileiro a partir de uma produção autoral. Acho que isso é uma questão que a gente vai voltar algumas vezes nessa conversa. E também anônimos por uma definição estabelecida também pelas próprias galerias, na busca dos ícones, na tentativa de montar um acervo de mercado, também muitas vezes apontam como ou desconhecido ou anônimo. Como a Karen falou, não existem anônimos, né? Então a gente vai trabalhar um pouco em torno desse ponto antagônico, vamos dizer assim, porque, como a gente sabe, os anônimos, na verdade, foram aqueles que ficaram fora de uma história que vem sendo contada, né? Então, acho que o desafio um pouco desse livro não é encerrar o assunto, pelo contrário, é jogar a luz a uma produção que representa, vamos dizer, o recheio da arquitetura moderna brasileira, né? Dos anos 40 aos anos 60. Não é, Jaime? É isso aí. Bom, eu, Jaime, e também muito contente por participar desse projeto que tomou um bom tempo grande de pesquisa nossa e que deu um resultado que nos deixou bastante contentes, né, e satisfeitos. Na verdade, o mobiliário moderno brasileiro ganhou um destaque muito grande, um renome muito grande, até no Brasil e fora do Brasil. Isso foi um processo que foi acontecendo ao longo do tempo, após um hiato, após o tempo em que esse mobiliário foi feito, foi desenvolvido, e ele foi ganhando um renome progressivamente. Isso aconteceu, acho que por uma série de motivos que nós ainda vamos conversar aqui, a partir dos autores que são conhecidos como ícones, mas na verdade aqueles autores cuja autoria foi bastante afirmativa, na época até em que eles atuaram.
E foi afirmativa não só pelo reconhecimento, mas também pela atuação que eles tiveram, né? Então, nesse processo de valorização, de pesquisa do mobiliário moderno brasileiro, no fim, acabou se representando o mobiliário moderno brasileiro, principalmente por esses autores mais conhecidos, mais representativos para a visão que se tinha dessa produção. E em um determinado momento se deu conta de que havia uma produção que, ao nosso olhar de hoje em dia, parece uma produção paralela, uma produção complementar, mas na verdade era uma produção que fazia parte do que a gente chama de ecossistema, de um conjunto de fatores, de atores, né? Sim. Então, na verdade, esse livro está jogando luz sobre essa produção, que para nós hoje parece ser uma outra produção, mas que isso é uma questão, não foi bem assim. Na verdade, era uma produção que fazia parte de um todo, né? Massivo. Né? Massivo. E então, os anônimos, no fim, que também, como a Karen falou, é uma provocação para justamente lançar uma dúvida, lançar uma reflexão sobre essa produção, seriam definidos também, talvez, como pouco conhecidos, pouco estudados, né? Em contraposição com aqueles que são os ícones, que são bastante conhecidos, são importantes, inclusive, no mercado, né? Mercado de vintage, de peças originais. E esses são pouco conhecidos e menos estudados, nem todos, né? Então, Anônimos é um título, digamos assim, generalizante do tema do livro, do tema da nossa pesquisa, mas que não é literal. É um nome que caracteriza essa produção. Por isso mesmo que muitos desses dos móveis aqui têm a autoria identificada, né? Mas esse é uma questão ampla, né? Que a gente vai desenvolvendo aqui. Tem uma coisa interessante que, assim, a gente teve uns 2 anos de desenvolvimento desse projeto, né? E a abordagem no momento inicial era um pouco difusa, né? Precisou ir a campo e entender um pouco melhor para chegar na definição de uma abordagem condizente com o que se desejava, né? Queria pedir para vocês falarem sobre esse processo, essa definição de uma abordagem. Tá certo. Não, eu acho que ainda sobre a abordagem, quer dizer, acho que são várias questões, na verdade, que foram citando, né? Tá ainda em torno dessa provocação, que é, de certa forma, pensar que os nomes mais reconhecidos, é como se a história do design brasileiro pudesse ser construído em base desses 10 ou 20 grandes nomes valorizados. Quer dizer, a gente ficou um pouco com essa provocação na hora de procurar pensar também que nem todas as casas da classe média brasileira, as casas modernistas, foram mobiliadas pelos... Né? Nem todo mundo tinha Tenreiro, Sérgio Rodrigues, enfim. E acho que o Jaime estava comentando, desculpa, eu voltei um pouquinho a temática, mas o Jaime comentou, por exemplo, dessa produção que talvez que não é anônima, né? Como a gente acaba identificando, embora ainda tenha no final do livro um capítulo que deixa essa conversa para ser continuada. Isso aqui, na verdade, é só um início, né? de uma nova busca de reconhecimento de uma produção de imobiliário desse período, que são os não identificados, que ainda seguem. Quer dizer, é uma história, na verdade, que a gente fala muito isso da valorização, do que é valorizado, porque é reconhecido, porque tem uma historiografia que já contabiliza, e aqueles que estão fora dessa conta, né, dessa história. Mas que, na realidade, assim, essa grande produção é ligada às indústrias e o recheio que eu falei das casas modernas brasileiras, justamente não é essa grande ocupação de interiores, ela não foi feita pelos eleitos, que são citados como os grandes construtores da história do mobiliário moderno brasileiro, embora, como o Jaime também pontuou, são importantes, porque tiveram uma produção destacada e tal. Mas, enfim, eu não toquei o ponto da pesquisa, acho que era legal a Karen talvez iniciar.
essa questão da pesquisa ela é fundamental, que foi muito curioso, porque assim, a gente ia visitar galerias, e em nossas andanças, a gente olhava as peças. Ah, quem fez? Ah, essa peça é anônimo. Isso era muito recorrente. E aí, em paralelo, a gente também fez uma pesquisa ampla em revistas de época. E, aliás, eu quero aproveitar para parabenizar o trabalho da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que é absolutamente fundamental para as pesquisas. Eu acho que é uma contribuição ímpar para a história brasileira. E a gente fez muito das nossas pesquisas nesse acervo e não tinha nada de anônimo. Assim, a gente via inúmeros nomes que a gente nunca tinha ouvido falar, peças incríveis, em publicidades, e aí as revistas tinham matérias sobre o morar brasileiro. Importante lembrar que o nosso recorte é sobretudo dos anos 60, que é um processo que o Brasil passa por um processo de urbanização, verticalização. O morar ele fica mais reduzido em apartamentos, e nesse período havia muitas matérias falando sobre esse novo morar, mas também publicidades desses designers, desses profissionais. E a gente olhava e falava, nossa, mas isso é interessantíssimo, nossa, que solução ótima. E mesmo nas galerias era muito comum encontrar peças. Muitos que a gente olhava e falava, nossa, olha esse Sérgio Rodrigues aqui. Não, não é. E nós não estamos falando aqui de cópia, né? Acho que a gente vai voltar a esse assunto também, é uma questão outra. Mas era bem essa descoberta, né? Só para complementar, fazendo Sim. justiça, que assim, as galerias foram importantes parceiras, Fundamentais. tanto para ir lá visitar acervo, quanto para as fotos usadas no livro, mesmo as que foram feitas pelo Rui, são com móveis cedidos pelas galerias, ou então as que eles cederam fotos dos seus próprios acervos. E eles têm uma forma empírica de pesquisa, que é olhando selo, olhando equivalência em revista. Eles são ratos disso, né? De ir atrás da informação disponível. E algumas são, inclusive, muito especializadas nessa produção B, vamos dizer. Exatamente. Que é o que a gente está chamando de anônimos, a produção B, não de menos interessante, mas de que tenha ganhado menos relevância, especialmente nesse mercado secundário. E a gente pedia, eles mandavam às vezes listas, isso aqui é Móveis Belas Artes, porque eles sabiam por causa do selo. Não que eles conheçam a história do Móveis Belas Artes, que tenha outros dados, às vezes é um móvel com selo, ou então alguma recorrência que todos conhecem mais ou menos, que costuma aparecer. Por exemplo, Zílio aparece volta e meia. A gente conseguiu belas publicidades dentro do livro e existem móveis com esse selo. Alguém sabe algo mais da história da Zílio? Não necessariamente, né? Só para fazer essa parte. Sim, sim. E eu acho também esse livro ele é um começo para que outras pessoas também passem a pesquisar esses ditos que não são anônimos, mas poucos conhecidos. De repente, algum familiar, algum móvel também. Então, acho que é um processo de descoberta e redescoberta, né? Até eu queria comentar que uma característica dessa produção de mobiliário moderno brasileiro é que ela é múltipla. Ela é muito diversa, mesmo entre os ícones, são vários, né? Uma coisa que não é comum, se comparando o Brasil com outros países, né? E então, se a gente está falando de um universo bastante amplo, bastante grande de produtores, de autores, então, forçosamente, nesse processo de conhecimento, acaba tendo uma parcela de peças que são pouco conhecidas mesmo. Exato. E que essa iniciativa agora pode, como a Karen estava mencionando, podem incentivar, trazer à tona informações que estão simplesmente dispersas, né? É uma história em construção, né? Isso. Eu queria lembrar, assim, vocês mencionaram a questão das galerias, né? Principalmente o Otávio estava falando dessa importância também do papel delas na constituição de uma documentação, né? Que não seja uma documentação acadêmica ou uma pesquisa sistematizada. Mas eu acho importante, esse é um assunto que a gente toca também no livro, que a historiografia do mobiliário moderno, se a gente for fazer uma análise mais temporal, quer dizer, durante muito tempo, quer dizer, tem as referências, o texto base do Lúcio Costa de 1932, quer dizer, no IFAM,
Quer dizer, reconstituição ou a constituição da historiografia do design brasileiro, o design moderno brasileiro, começa a partir dos anos 80, né, com as pesquisas nas universidades e tal. E os museus, acho que não tem como não estar aqui e não falar. O Museu da Casa Brasileira, que era o depositório da pesquisa, da história do mobiliário brasileiro, o mobiliário moderno, que era uma incorporação mais recente, inclusive. Não, neste momento, ele está sem sede e está desativado. Então, assim, eu digo isso porque nesse vácuo, quer dizer, tem a constituição dessa história, dessa memória, quer dizer, ela passa muito pelo desenvolvimento das pesquisas acadêmicas, que isso tem aumentado. Inclusive, alguns dos casos que nós citamos aqui, né? Tem alguns que já estão sendo trabalhados em teses e doutorados na universidade. Mas tem as galerias que têm esse papel importante também, que eu chamo de trabalho de trincheira, né? É quem está lá no campo pegando a peça e muitas vezes tem uma expertise que às vezes dentro da academia a gente não tem, que é a expertise da pessoa que sabe ler qual a madeira ou se isso é autêntico ou não é. Costuma então, de cabeça para baixo. Né? Exatamente. Eu acho interessante justamente que a gente, vamos dizer, tem uma abordagem democrática nesse sentido. A gente considera que a importância, na verdade, dessa história a ser contada, que a gente tenta contar um capítulo que não tem sido tão elucidado nos últimos tempos, mas acho que é importante levar em consideração isso. E essa valorização do mobiliário moderno que se deu, obviamente, a partir... Tem um livro base que também não dá para deixar de mencionar, que foi o livro da Cecília Loschiavo, né? O Móvel Moderno Brasileiro. No Brasil, que é dos anos 80, uma pesquisa, mas foi publicado no início dos 90. E desde então... Quer dizer, foi quase que essa classificação, né, dessa produção, e a partir de então muitas outras pesquisas surgiram, a gente tem um desenvolvimento da história, e nos anos 80 começou este movimento, acho que associado com a expansão e valorização do design brasileiro, também acho que tem um papel importante aí, essa difusão da obra dos Campana, quer dizer, começou a abrir um olhar atento para a produção. As reedições, as primeiras reedições feitas, por exemplo, com a Nucleon 8, que fez a reedição moderna dos móveis, aí não lembro agora exatamente o nome, mas os móveis modernos brasileiros da série dos clássicos, né? Foi um momento em que a gente começa a olhar para uma produção, para os ícones, vamos dizer assim, né? Que tinham produzido os mobiliários, pioneiros na produção do mobiliário moderno no país, e isso começa a ter uma repercussão, e eu acho que também não dá para deixar de dizer que um certo desgaste ou saturação de um mercado do mobiliário vintage moderno na Europa, que começa a se interessar a consumir, dada a qualidade, enfim. Acho que aí tem um momento em que começa a ter essa... Então, tudo vai junto, né? A pesquisa acadêmica e essa aceleração do mercado, então, acaba jogando luz, mas um pouco é isso. A gente está querendo ver que a nossa história é feita por muitos atores. Quer dizer, sem também hierarquizar as importâncias. Tem a importância dos pioneiros, daqueles que avançaram com um aspecto autoral mais profundo, mas a gente vai voltar depois, acho que essa questão, que é a questão também da identidade de um tempo. A gente fala muito disso. Não lembro quem que aqui mencionou, já acho que foi o Jaime, sobre o ecossistema, né? A gente está falando do espírito do tempo, né? O zeitgeist desse mobiliário moderno que surge no Brasil e também de uma maneira completamente atípica dentro da ideia da industrialização do móvel. Mas a gente volta a isso hoje já. Eu queria só... Legal. Podemos até ir direto para esse tema. É porque eu não paro de falar, né? Então, assim... Não, fica à vontade. Agora, eu acho que tem uma contraposição interessante para ser pensada nisso, porque não é que o design, que era uma categoria se estabelecendo naquele momento, com os primeiros cursos nos anos 60, começo dos anos 60 e tudo, ele tinha um vínculo com a produção artística, vide construtivismo. Alguns dos designers icônicos são artistas de origem, né? O próprio Tenreiro, o Geraldo de Barros, que faz isso inserido numa proposta artística. Voltando um pouco atrás, até Palatinic, o próprio John Grass, sim. John Grass antes, né? O John Grass já tinha uma característica de artes decorativas. Segal, né? Fez móveis. Né? Pois é. Então, tem esse vínculo, mas ao mesmo tempo talvez não se enxergassem tanto como autores, né? Essa coisa autoral. Eu já ouvi relatos diretos disso, assim, de designers que depois, nessa revalorização, se reinventaram e deram novos nomes para suas peças, inclusive,
que era tudo por código, né? Então, como você mencionou rapidamente, a gente também não tinha uma grande preocupação com essa autoria, com essa exclusividade. Era uma coisa que se valia do que estava acontecendo no entorno, que é muito o espírito do design, né? A evolução é muito coletiva no design, né? Exato. Você inventa uma coisa, mas olhando para o lado, e outro vai inventar outra olhando para o teu lado também. Né? Quase que tentando, obviamente não anulando as capacidades e as produções individuais, mas aquilo tinha que acontecer. Se você olha do ponto de vista mais profundo, quer dizer, com distanciamento, quer dizer, essa produção é como a gente pensar. Acho que quem inventou o computador, sem computador a gente não vive mais, mas alguém foi quase que um intermediário do inconsciente coletivo, que as coisas têm que aparecer e acontecer. Não é tanto nesse modo que nós abordamos essa produção, mas acho que passa um pouco por isso. Esse olhar bem distanciado que você começa a olhar e fala, poxa vida, quando a Lina Bobardi produzia lá com o Giancarlo Palanti, aqueles móveis, estava preocupada em avançar com a questão do design, introduzir o uso do mobiliário cortado com compensado, usar materiais locais, ou as madeiras, valorização das madeiras brasileiras. Quer dizer, tem uma questão de uma procura de uma produção autoral, até porque... Mas, ao mesmo tempo, era uma produção que estava naquele contexto todo, né? Então, tinha a Lina lá, depois, logo em seguida, teve o Zanini, o Tenreiro, com a pesquisa dele que vinha do artesanato, do mobiliário colonial, né? Da marcenaria portuguesa estilo, também, exatamente, de família, do esse conhecimento. E, assim, acho que para entender isso, é curioso como a gente, quando pensa, por exemplo, que isso nós pudemos acompanhar, assim, casas inteiras mobiliadas com Tenreiro, e muitas vezes a família troca, às vezes, por um mobiliário neoclássico, feio, desqualificado, e fala assim... Então, para entender também que naquele momento as pessoas não tinham este valor de falar, era um móvel moderno que encaixava na casa, que estava na linguagem da época, né? Que teve a formação, que acho que as revistas tinham um papel muito importante. Você sabe que era curioso, né? Porque a gente via as revistas durante a pesquisa, e aí tinha, sei lá, uma matéria sobre cadeiras. Então, vários desenhos de cadeiras. E não tinha o nome de quem eram as cadeiras. Às vezes falava até qual madeira era feita a cadeira, mas não tinha o autor. Isso era muito comum nas revistas. Tanto é que... Para pensar justamente que essa questão da autoria... Da autoria, né? O que interessava naquele momento era o móvel moderno chegou. Vamos botar na casa, vamos mobiliar. Exato. Qual é a praticidade da vida? E aí, não por acaso, o Sérgio Rodrigues faz aquela exposição na Oca, né? O móvel como objeto de arte. E ele falava muito, né? Que não tinha essa questão da autoria no mobiliário. Essa exposição é justamente... Ele estava bem bravo até, porque publicavam muitas vezes o painel do Di Cavalcanti na parede e tal, mas lá não tem... O móvel está lá, ninguém falava quem tinha feito nem nada. E fazia aquela salada russa, misturava tudo, né? Tinha cadeira do Bertoia, cadeira do... Você vê que uma que era do Tenreiro, mas tudo nesses programas, né? De distribuição do mobiliário moderno da casa, dava uns exemplos de cadeirinhas. Sempre lá uma cadeirinha da Lina, uma cadeirinha de fora do Brasil. E aí vai ter um assunto que acho que a gente pode, talvez, mencionar já. Essa questão também da chegada, né? Dessa estética moderna. E eu acho que era muito experimental mesmo, né? Era um novo morar, as pessoas queriam consumir, e eu acho que já se começava a ter um aceleramento da vida cotidiana, né? E o espaçamento dos ambientes começou a diminuir. E aí você começa a ver peças do tipo sofá-cama, mesas expansíveis, mesmo a ideia do carrinho, que aí também entra a questão da tecnologia, né? Televisão, rádio e... O aparador o buffet que vira mesa, né? Exato. Quer dizer, existe uma demanda e começa a criar um pensamento de projeto para se pensar peças que resolvessem várias demandas no mesmo espaço. Interessante que isso, na verdade, é uma demanda surgida lá do pós-guerra, né? Quer dizer, daquele momento da reconstrução e repensar os espaços mínimos, a multifuncionalidade. E aí eu acho que é importante a gente pontuar uma coisa, assim, a arquitetura, vamos dizer assim, a linguagem moderna no país chega pela arquitetura, né? Entra primeiro no espaço, um pouco na contramão de um processo que a gente via nas escolas, né? De busca da transposição de um conhecimento artesanal para uma produção industrial, ou a necessidade de uma produção seriada mesmo, né? Como acontece no momento até antes, né? Mas no início das reflexões do primeiro pós-guerra, e depois no segundo pós-guerra também na Europa.
mas que no Brasil a arquitetura moderna ela desponta de uma maneira muito bem sucedida, né? Como a gente tem o caso do Ministério da Educação e Cultura no Rio de Janeiro, e aí logo em seguida, enfim, a gente tem todos esses desdobramentos, a exposição internacional em Nova York, com a obra do Oscar Niemeyer e tal. E o mobiliário moderno brasileiro muitas vezes foi tendo que correr atrás para poder ocupar esses espaços. Tanto que a Lina mencionava isso, inclusive, mais de uma vez, né, a Lina Bobatti. Falou, não tinha cadeira para o MASP, tive que desenhar. E muitos arquitetos começaram a desenhar os seus próprios móveis, né? A gente tem vários exemplos. Então é interessante pensar que essa demanda estética, eu acho que vem para poder ocupar, atender a demanda, né, dessa arquitetura, principalmente no início, né? Dos anos, vamos dizer assim, no final dos anos 40, dos anos 50, os arquitetos têm um protagonismo muito grande. O campo do design não estava estabelecido, como o próprio Otávio mencionou, quer dizer, as escolas são 62, começa o curso de design na FAO, 63 no Rio de Janeiro, se não me fala bem as datas, né? Tinha a escola de Minas também, que tinha começado. Mas, enfim, era um campo que estava nascente. Então, os arquitetos produzindo móveis. E tem um aspecto curioso que a gente menciona, quer dizer, um ponto de virada reconhecido da historiografia, que é a construção do mobiliário pelo Tenreiro, atendendo uma demanda para uma casa modernista do Oscar Niemeyer em Cataguases, né, a casa do Inácio Peixoto. E é interessante a gente observar, acho que entra uma questão que traz uma reflexão, quer dizer, o móvel moderno chega como linguagem onde não havia ainda uma indústria que implantada que atendesse essa demanda de uma técnica, né? Então, o próprio Tenreiro constrói algumas peças, as primeiras que ele desenha para essa residência, que são praticamente inspirações diretas do Marcel Brauer e do Álvaro Aalto. Agora, o curioso é que a madeira utilizada, quer dizer, a madeira contraplacada, que seria feita com contraforma, vergada, ele faz como um trabalho artesanal, né? A gente viu que é um trabalho feito, quer dizer, plasticamente ela tem aquela solução industrial da madeira prensada curvada, mas ela é feita artesanalmente, esculpida, para ter aquela forma. Então, isso acho que isso diz muito desse momento, da gente trazer e incorporar uma linguagem onde ainda não existia a indústria, né? A gente tem exemplos também com Warszawski, que buscava um material que não tinha material ainda na indústria, né? Ou seja, as madeiras aplanadas ou formicadas, enfim. A gente teve, acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso também, quer dizer, aqui está o começo dessa transposição de uma linguagem para atender uma demanda da arquitetura, né? A arquitetura chegou antes e o mobiliário foi nesse momento, estou falando desse primeiro momento, né? Depois em Brasília, aí surgem todas essa produção que a gente menciona aqui com as outras fábricas, né? Brasília, eu acho que vale mencionar um pouco mais como uma representação do crescimento da demanda, né? Não só pelas construções, repartições, pessoas indo morar, etc., mas pelo simbolismo, né? Eu lembro, por exemplo, um exemplo clássico um pouco posterior no Rio é a sede da Bloch. O Adolfo Bloch era fissurado em Brasília, no JK e tal. A sede da Bloch é um prédião do Niemeyer que era cheio de obra de arte e mobiliário moderno espalhado para todo lado. Era um simulacro. Então, imagino isso, né, nacionalmente, né? As pessoas reproduzindo aquilo que virou. A gente não pode esquecer que está falando da arquitetura, do design do mobiliário, mas está falando de um momento de euforia, né, de expansão econômica, política e cultural, cinema, bossa visão nova. De futuro. O Brasil realmente popularizou a modernidade naquele momento. E o mobiliário não ficou de fora, né? E acho que essa questão de Brasília realmente foi fundamental. Agora, do ponto de vista que eu estava falando que a gente está fazendo essa abordagem, né, dessa introdução de uma linguagem, não dá para a gente também deixar de pensar nessa formação, na constituição da cultura do móvel no país, né? Isso, na verdade, é uma coisa que vai se estabelecendo mais com a chegada da família imperial, se a gente for voltar um pouco no tempo na história, quer dizer, e aí tem um decreto do Dom João logo no início que autorizava que o mobiliário produzido aqui, ainda que sendo cópia, tinha sua originalidade, porque era feito, quer dizer, a cópia de uma peça europeia feita aqui, ele passava a ter autoria. É muito interessante isso, ter esse conhecimento desse partido inicial, né? Então, assim, todas as produções de estilo que foram bem vigorosas, né? Principalmente no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Bahia, né, perto da região da zona da Mata Atlântica. Essa produção do mobiliário, principalmente do final do 18 e século XIX, foi muito significativa, sempre nessa combinação do material local, o uso da mão de obra artesanal, seja escravizada com o conhecimento próprio e também com a interferência dos ebanistas portugueses, quer dizer, começa a surgir uma linguagem do mobiliário brasileiro, sempre calcado nessa constituição formal que vem de fora. Então, de certo modo, assim, quando o modernismo chega, a gente tem toda essa tradição, né, artesanal e do material local. Então, a gente tem uma manifestação, eu queria que vocês falassem também um pouco mais sobre isso, que é muito característica nossa, mas que acho que é mais uma incorporação. A gente entra também numa questão de linguagem, né, porque muito do que se produziu aqui, a gente vê que também era produzido formalmente parecido em outros locais, quer dizer, esse fenômeno dessa produção. E o Brasil tem essa característica, de fato, que é uma cultura de transferência, né? Aí eu talvez fazer um comentário que o que vocês mencionaram, que o mobiliário não estava isolado das outras áreas da cultura, né? Estava muito próximo da arquitetura, da arte e muito próximo do que acontecia em termos de reivindicação de uma linguagem moderna. Isso era muito presente, né? Inclusive era uma conquista, né, que se propagava de que o Brasil se modernizasse, né? Nesse aspecto, a questão da autoria surge também, porque é interessante... A busca dessa identidade, né? Então, quando se pensa em modernismo enquanto movimento cultural, a busca da identidade brasileira tem muita importância. O que na época colonial, compreensivelmente, não havia, apesar do Brasil ter se tornado a capital do Império Português, né? Então, essa questão das transferências, de como a produção brasileira se torna brasileira, é uma questão muito presente naquele momento. Como foi na arte também, né? Tem toda a questão do nacionalismo, da identidade brasileira. E isso é uma preocupação que é consciente por alguns produtores. O Tenreiro, por exemplo, ele procura definir o que seria um móvel moderno brasileiro, né? Só que é sempre numa dinâmica de contradição entre uma busca de síntese entre o que é uma influência de fora e o que é a manifestação local disso, né? Então, esse é um conteúdo interessante também na produção do mobiliário moderno brasileiro. E vocês falaram de Brasília, que foi um momento de grande afirmação da cultura brasileira. E afirmação não só no Brasil, fora do Brasil, a cultura brasileira era tida como um fenômeno interessante que estava acontecendo. A arquitetura mesmo, assim como você estava falando do mobiliário, né? Se a gente falar do Lúcio Costa, você lembra do Tenreiro, né? Todas as matrizes, né, culturais da Europa e também com as soluções encontradas aqui durante o período colonial, o Tenreiro também, vamos dizer que é o Lúcio Costa do mobiliário. Pois né? Exatamente. E como é que isso chega nos anônimos, vamos dizer, no ecossistema? Porque eu entendo que um criador que está buscando uma certa identidade já já se estabelece um viés mais autoral ali, né? Porque ele está em busca de linguagem e tem gente que segue o fluxo apenas, né? Porque até tem uma parte do livro em que a gente coloca ali aspectos das características formais, das tipologias, dos materiais, que são coisas que vão sendo assim certos padrões que foram observados, que têm recorrência, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes você esbarra com móveis dessa produção mais ampla, que também tem uma característica, uma criatividade pujante, assim, né? Ou uma originalidade, né?
Mas como é que vocês veem essa relação entre o trabalho desse ecossistema mais amplo e desse desejo autoral que caracteriza mais, mais os ícones? Acho que a Karen pode falar bem sobre essa questão vamos dizer, das características formais, né, tipológicas, e, enfim. Mas acho que é só lembrando que é interessante, você mencionou, né, o terreiro, quer dizer, a própria Lina Bobbage buscar materiais locais, quer dizer, tem também essa ideia, né, dessa não nacionalização, mas esse encontro da cultura local, de busca de uma manifestação. O seu Sérgio Rodrigues avançou nisso tremendamente, quer dizer, tem esses trabalhos próprios, e eu acho que tem aí esse momento também que tem uma... Porque muitos destes também se inspiravam com o que era produzido fora. Quer dizer, tem essa questão da linguagem do moderno, que eu acho que é aí que... Eu acho que também tem uma questão que nada ocorre isolado. Então, existe uma porosidade muito grande no campo entre o que era produzido lá fora, o que era produzido aqui. Em níveis do desenho, e então era muito... A partir dos anos 60, isso já fica consolidado. Mas começa a partir dos anos 40. Esse desenho mais... limpo, a busca por soluções sintéticas, um desenho mais simplificado. Ao mesmo tempo, isso dialoga com as artes plásticas, com o construtivismo, mas eu acho que tem tudo a ver com o processo de industrialização também. Então, não é possível pensar a produção do mobiliário sem pensar nas condições materiais, tanto da indústria, do artesanato, mas também nas madeiras brasileiras. Exato. Que... certamente foi fundamental para esse desenvolvimento tão específico do mobiliário moderno no Brasil, não? Isso. Eu acho que tem uma questão também que você falou. Quando a gente estava citando muito os ícones, né? Você puxou o pé aqui para os anônimos. Então, assim, muito se copiava também. Que dentro, não se copiava de fora, mas começou a ver essa questão interna também. Acho que talvez... Porque, assim, muitas vezes, assim, tem lá o arquiteto que está fazendo o designer, ou então vinha toda essa questão mais estrutural, vamos dizer assim, do campo profissional. E tem os marceneiros. Se a gente olha as estatísticas, na verdade, do crescimento da quantidade de produção de imobiliário no Brasil nos anos 30, nos anos 40, você vê que, assim, a grande dispersão da produção, ela se dá em pequenas fábricas. Então, muito desses marceneiros, muitas vezes... simplesmente copiavam modelos, ou copiavam de revista. Assim, o Tenreiro menciona isso, ele fala, nossa, copiavam demais. No caso do Tenreiro, inclusive, a poltrona parou leve. Agora. Poltrona leve? No caso do Tenreiro, inclusive, a poltrona leve, que acho que foi uma das primeiras, né? Essa poltrona que ficou... Logo ela já era copiada. E aparecia em catálogo de outros produtores, sim, descaradamente. Então tem essa questão, eu acho, da produção dos anônimos, que não quero... ressaltar isso como o valor dessa produção, porque acontecia também, da cópia. Mas mais do que a cópia, também acho que tinha uma questão que era essa reinvenção, que acaba ocorrendo. Talvez não havia uma procura consciente de uma identidade nacional, mas ela acaba ocorrendo pela questão da mão de obra, do material e das adaptações. Então, muitas vezes você olha, tem características que são únicas no mobiliário brasileiro. Quer dizer, é uma produção que você fala, parece isso, parece aquilo, mas ao mesmo tempo ela tem a sua autenticidade. E não é uma cópia necessariamente, né? Tem a tal da inspiração, uma coisa que parece... E todos esses grandes nomes, quer dizer, a gente tem a poltrona preguiça, feita pelo Artigas, que é uma poltrona interessante. E você vê que era uma patente aberta, que foi publicada pelo Richard Neutra, que era um arquiteto que desenvolveu acho que para John Nesbitt, a residência, quer dizer, uma série de cadeiras feitas com a madeira de compensado. E que depois você vê que Tepperman produziu cadeira parecida, o Zanini produziu, um artista que desenvolveu um mobiliário para a produção de um hotel em Cataguases também produziu essa cadeira, mas com madeira maciça. Quer dizer, a questão é a linguagem, essa busca de leveza formal e uma construção de uma linguagem de mobiliário moderno passava por isso tudo. Quer dizer, então, para dizer que tem um senso comum, vamos dizer assim, que transpassava também a questão autoral, inclusive entre os autores que são mais reconhecidos, sem, obviamente, desconstruir o valor de todos, mas assim, é interessante a gente entender essa atmosfera nesse momento, né? Quando você fala que são modelos, são padrões, são questões são soluções que eram adotadas, vamos dizer assim, num certo aspecto, coletivamente, né? Tem um ponto interessante, pensando no que a Karen falou logo antes, que a gente não pode esquecer a questão industrial
e no caso do Brasil, uma industrialização precária, né, que então misturava aspectos artesanais, mas tinha um desejo do modelo industrial, né? No fim das contas, e tinha uma questão idealista relacionada a isso também, que a ver com democratização do acesso, né? E com a modernização da vida das pessoas a partir dessa democratização do acesso, que como fosse assim, uma higienização de hábitos ali, de modernizar as pessoas a partir da casa, a partir... essa é uma ponte entre a arte, o design acaba sendo uma ponte entre a arte e a vida cotidiana, né? O desejo que estava presente no pensamento, na ideologia dos artistas, muitas vezes, como o Geraldo, por exemplo, que era como pensar objetos, né, imobiliário em especial, dentro de uma linguagem, né? E nesse caso, o mobiliário ele dá suporte, né, para as atividades cotidianas. Então, é muito curioso que a gente consegue fazer essa relação entre sociedade e hábitos culturais com as peças de mobiliário, né? Então, por exemplo, falando da industrialização, a questão do desejo por peças mais simplificadas, mas isso, além de uma linguagem, também traz uma questão da produção, que fica seriado. Então, é uma produção mais rápida. E eu acho também que tem essa questão muito única do mobiliário moderno brasileiro, que é um pouco artesanal e um pouco industrial, e que produz também coisas interessantes. Assim como os profissionais lidaram com essa precariedade da nossa condição industrial. E essa acho que é um pouco, de novo, aquele ponto, né? Que o terreiro, obviamente, depois ele vai pesquisar e praticamente ele faz uma transmutação das tipologias coloniais, do canapé, da mesa do buffet de apoio, das cadeiras de balanço, enfim, ele vai fazendo uma releitura com a linguagem moderna, com os mesmos materiais, quer dizer, realmente representa um grande avanço, né? Por isso que eu falo até do Lúcio Costa, mas acho que tem esse grande avanço. E no início copiava o estilo, né? O estilo inglês, o estilo francês, e aí veio a modernidade. Então, assim, é interessante a gente observar nesse processo, sem nenhum julgo, mas ele também copiou o Avaralto, copiou lá na madeira, aí vai criando a sua própria linguagem, nessa busca consciente que o Jaime mencionou. Agora, é interessante observar, assim, que essa industrialização, acho que é importante a gente pensar no Brasil também na questão da produção serial, né? Naquele momento do 18, 19, uma produção imensa, mas assim, em escala da América Latina mesmo, um dos grandes produtores de imobiliário, essa região da Mata Atlântica ali, né? Região centrada no poder ali, Rio de Janeiro, Bahia, quer dizer, todos e Pernambuco, né? Se a gente lembrar do caso do Béranger, quer dizer, começa a ter essa característica de um mobiliário brasileiro, produção seriada não industrial. E quando a substituição da escravização pela imigração europeia, a gente não pode esquecer da importância de um momento de implantação de uma produção seriada de mobiliário baseada numa tecnologia do torno, que são as fábricas de torneamento, que aí vem todas as cadeiras, tem aquelas cadeiras de estilo americano, cadeiras italianas e que são produzidas também massivamente. Um caso que nem é muito conhecido, que acho que a gente entra até nessa senda dos anônimos, que é o Sperando Pellicciari, que é em Jundiaí, que é uma fábrica que surge no final do século XIX, começo do século XX, e tem uma produção, ganha prêmio em Gênova, produção de cadeiras e tal, e era um dos maiores, vamos dizer, replicadores do estilo da cama patente. Então, assim, produziam também com cama patente. Então, assim, é uma indústria que, vamos dizer, não é aquela indústria dos anos 60 que a gente vai ver lá, principalmente quando começa a surgir as grandes fábricas, né? A produção também associada aos designers. E a gente está falando dos que não são tão conhecidos, eu não vou ficar citando os mais conhecidos, mas é um outro momento da industrialização. Mas só para lembrar que essa produção seriada, ela passa por alguns momentos de transformação, de um mobiliário ainda ligado a estilos que não têm estética moderna, mas a gente pode falar já de uma produção modernizada dentro de uma planta industrial, pensando em processos, provavelmente em composição ainda fora não sei se de produção seriada, né? Mas que já vinha perpassando, né? Desde a cama patente, quer dizer...
E essa questão da linguagem do moderno entra nas produções artesanais, semi-artesanais, como sempre aconteceu. No caso, por exemplo, da transmutação da própria Simon, que fazia mobiliário de estilo, começa a fazer mobiliário moderno. O próprio... E a Simon também ela tem essa produção de uma produção moderna de mobiliário, que você olha, ele tem um estilo já mais anos 30, mais pesadão, mas já estava usando a madeira compensado vergado, já tinha todo um avanço tecnológico, vamos dizer assim, dentro da produção, né? No caso artesanal mais tradicional do Liceu de Artes e Ofícios, que começa a produzir mobiliário moderno também. Então, isso que vocês estavam mencionando aqui, essa procura de uma linguagem, atualização, quer dizer, está dentro de um momento que o país está vibrando com essa cultura moderna. E, obviamente, conviviam tudo, né? Como você disse, tudo ao mesmo tempo, tudo junto, quer dizer, tinha produção, né? Cadeira Luiz XV não deixou de ser produzido, acho que até hoje. Deve ter gente que compra um modelo de cadeira, deve ter um artesão que produz cadeira Luiz XV para vender. Uma coisa que me surpreendeu numa exposição recente lá na Galeria Tel das peças do Liceu, era que, ao mesmo tempo, né, que tinha essa evolução, mas tinha uma diversificação para atender diversos públicos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, eles continuavam produzindo móveis de estilo e produziam móveis modernos. Né? Enfim, lá nos anos 50... você tinha o cardápio e podia escolher, porque tinha gente que ainda queria aquilo, né? Então, eu queria voltar para... pedir até para o Jaime falar um pouco disso, dessas experiências. Só para introduzir, o livro ele tem uma parte inicial, onde todo esse debate acontece, um texto mais amplo. Depois ele passa por uma parte que, vamos dizer, cataloga alguns aspectos dessa produção em escala. Então, tem aspectos da tipologia, das características formais, dos materiais, das formas de circulação que impactavam os desejos de consumo, né? Divulgavam esse móvel e tornavam ele mais popular. Né? E depois tem uma metade do livro que é dedicada a falar de algumas experiências e depois, porque nem tudo, né, muitas das experiências catalogadas, elas não, a gente sabia muito pouco, sabia que esse móvel era dessa fábrica, mas não tinha informações. Então, a gente amplia isso sem informações, depois só pelo nome, depois amplia mais ainda pelos que nem identificação a gente tinha, então entram lá honrando esse título Anônimos como móveis realmente até hoje não identificados, que a gente espera que, com mais esforço de pesquisa, um dia, quem sabe, possam ser identificados. Como a gente brincou ali antes de entrar aqui, o desejo não era fazer o resonê dos Anônimos, não ia ser muito o caso, né? Era introduzir esse debate. Mercúrio. Né? Mas queria te pedir, Jaime, você que cuidou mais dessa parte das experiências. Outras experiências e produções não identificadas. Isso. Então, tem histórias que passam pelo tempo e mostram essa evolução, tem recorrências, tem semelhanças, tem complementariedades. Tem muita originalidade. Tem muito. Autoral, inclusive, né? Autoral. Esse setor ele tem esses dois lados, né? Dos móveis menos conhecidos, mas que têm uma autoria definida, e daqueles que realmente não têm essa definição. Daí eu acho que eu queria voltar um pouco sobre, você falou também da ligação entre a arte e o design. Porque hoje em dia nós temos uma convicção de que o design é cultura. Parece uma coisa tranquila para nós que o design pode fazer, nem todo o design, mas ele pode fazer parte da cultura. E a minha impressão é que nesse período, digamos, da segunda metade do século XX, isso era uma noção que estava se construindo, se afirmando. A Karen mencionou uma exposição do Sérgio Rodrigues, o móvel como obra de arte. O Bard e a Lina, que fizeram a primeira escola de design no Brasil, em 1951, no MASP,
eles falavam que o design era a arte do futuro, porque seria uma arte acessível e que estaria no cotidiano das pessoas. Então, se eles falaram isso, hoje em dia não é difícil se pensar numa exposição com esse título, né? O móvel como a obra de arte. Se eles falaram isso é porque era necessário falar, porque essa não era um conceito que estava consolidado, né? Então, quando se fala de arte, se fala de cultura, se aproxima muito do conceito de autoria. Até voltando lá na Renascença, quando surge aquele conceito, a arte é uma coisa mental, diferenciando o artesanato, a produção do artesanato com a produção intelectual, né? E então isso é uma coisa que começa é uma questão, eu acho. E quando a gente analisa essa produção, essa questão surge muito de uma maneira muito forte. Primeiro, uma dualidade. O que identificava o móvel era a marca ou o autor. Muitas vezes a marca, o que identificava era a marca. O autor era até sabido, mas ele ficava em segundo plano, né? O consumidor ia atrás da marca, né? Exatamente. Móveis Bergamo são ótimos. Móveis Simo. Então, e isso aparece muito, né? E hoje é um pouco até uma corrida atrás da autoria, porque, em parte, porque esse conceito, esse princípio de que o design é cultura se afirmou, né? Hoje ele é um dado, né? E também por outras questões, como questões de mercado. E nessa parte das experiências isso está explicitado, porque existe ali uma dualidade, né? E todos são pouco conhecidos, digamos assim, ou menos conhecidos, mas alguns têm autoria definida e que essa autoria nem era tão importante na época, né? Esse ponto é a produção, é a fábrica, a marca. Com a marca. Não é o autor. Né? Não é o autor. Engraçado, porque, desculpa, não pode. Não, que essa valorização do autor, no caso dessa constituição, né, de uma iconografia importante, fundamental da história do design brasileiro, muitas vezes você ver o nome sobrepondo a própria fábrica que o autor tem. Exato. Né? A gente tem vários casos, né? Você fala não pensa no L'Atelier, você pensa no Zalzupin, pensa enfim, acho que interessante isso. Como que aconteceu isso nessa valorização? Posteriormente, mercado, certamente. Né? Posteriormente, exatamente. Não na época. Muitas vezes as pessoas nem sabiam, até porque não tem essa cultura de quem era, né? Exatamente. E que também coincide um pouco com esse raciocínio da produção industrial, né? Dessa seriação, quer dizer, é um pouco ambíguo, né? Porque é importante saber, quem é o designer. E muitas vezes as patentes eram registradas em nome da fábrica e não do autor. Exatamente. Então aí há também uma questão perversa aí, em questão de autoria. Em alguns casos podia ser coletivo também, né? Por exemplo, alguém tinha feito um Ah, modelo com um braço X, aí o outro pega aquele modelo depois com um braço X e bota uma perna Y. De quem é, né? Porque o processo industrial está inserido lá e tem seus funcionários eventualmente criativos, mas pode estar além dos interesses autorais, né? Exatamente. Não desmerecendo os interesses autorais, mas... Nesse sentido, a gente convive com muitas coisas que são, né, parte do nosso cotidiano, que são de uma produção ancestral anonimada também. Se você pensar na rede, né, na cuia, tem soluções de cerâmica que são absolutamente... Você fala, quem inventou, né? Quem fez? Quer dizer, é um conhecimento que vai passando de geração para geração. Quer dizer, tem uma ancestralidade também da produção material humana, que, de certa forma, a gente pode pensar que esse contexto, ao longo dos anos, a gente vai ver, nossa, teve toda essa massa dessa produção. E tinha, deste momento, né, tentar olhar de uma maneira... mas, por exemplo, a Havaianas, que é um ícone do design brasileiro. Quem é o autor das Havaianas? Um nome específico, não sei se... Alguém desenhou aquele negócio, né? Exatamente. Enfim, acho que esse olhar ampliado é interessante, entender o ecossistema e tentar entender justamente, não menosprezar, não desvalorizar, mas entender, poxa vida, o Brasil, essa produção era muito... Brasília, em 3 anos, foram 144 mil pessoas que passaram a morar lá.
Lógico que levou móvel daqui, levou móvel de acolá, móvel antigo e tal, mas houve uma produção incrível. O Jean Gilon dá um depoimento, que ele trabalhava numa fábrica de móveis aqui, que tinha uma loja na rua, na Avenida Rio Branco. O cara fechou a fábrica aqui, montou uma fábrica e abriu lá em Brasília. Uma história inteira a ser contada. A gente não sabe, lógico que a gente sabe a importância que Tepra manteve e tal. E a gente conhece mais a história dos palácios, que é o campo de estudo da nossa querida pesquisadora Karen, mas é ali, quer dizer, os palácios estavam lá, com todos esses grandes nomes, o Bernardo Figueiredo e, né, vamos dizer todos eles aqui, mas os grandes nomes conhecidos, Sérgio Rodrigues e tal, mas os demais não, né? O próprio depoimento do Gilon, ele disse que ele fez móveis para habitações dos militares e tal, então tinha uma produção imensa, né? Teve o sonho utópico do Darcy Ribeiro, de que os próprios estudantes iam desenvolver o mobiliário para a universidade, quer dizer, foram muitas iniciativas pioneiras, né? Que essa história está sendo construída e sendo contada. É curioso, né? Pensando um pouco, de novo, não no mercado secundário, mas no de reedições, com essa coisa de se transformar em... Se eles soubessem o que ia acontecer no futuro, eles iam desenhar mais móveis, né? Porque ninguém ganha royalties por causa da arquitetura passada, mas por causa dos móveis... Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Né? Mas, Jaime, foi ótimo o seu à parte, Tá certo. mas eu queria te provocar de novo a falar dessas experiências, né, de histórias algumas dessas mais interessantes que menos conhecidas. Né, o Giancarlo iniciou ali uma fala sobre a Cimo, por exemplo. A Cimo é muito interessante, porque é uma história de décadas e décadas, não sei, talvez 80 anos, não lembro agora direito, ou 60 anos, né, mas que foi mudando ao longo do tempo, inclusive contratando novos designers para renovar a linguagem, né, para atualizar. Então, aquele móvel Cimo mais conhecido, ele é um móvel lá do começo, né? Depois, a Cimo, se você for ver bem, aqui no livro, inclusive, tem coisas bem mais de linguagem moderna do que o móvel mais conhecido, que foi feito em grande escala e provavelmente de uma forma mais homogênea, né? Não tinha tantas variações de design naquele primeiro momento. Só para refrescar a sua memória, então, porque o caso do Cimo é um caso extremamente conhecido, bem estudado, com livros publicados, né? É uma coisa... Acho que aqui, para refrescar a memória, a gente tem aqui alguns nomes dessa produção, por exemplo, América Móveis, a Provençal, Arredamento Bergamo, Bertomeu, Brafor, a Casa Holanda também já mais conhecida, mas enfim, está nesse contexto. Móveis Fergo, Gelli Móveis, que é uma produção importante do Rio de Janeiro, Henri Maluf, Irmãos Zanuela, Linfor, Luxor, Marcenaria Alvorada, Flama, Móveis Cantu, Móveis Cavalaro, Móveis Coraza, enfim, tem uma lista imensa aqui, que é só para te refrescar a memória dessas experiências todas. Móveis Roncone, Planalto, Sansa, Pujol, Tora, Zílio Decorações, quer dizer, isso é acho muito legal a gente pensar nisso, né? Que isso, de fato, foi o que recheou essa nossa realidade material dessa produção, né? Um momento de expansão econômica, expansão da população. E uma coisa que nós notamos também nessa pesquisa foi as variações sobre, digamos assim, variações sobre um tema. Porque tem alguns móveis que partem de um determinado tema, mas vão apresentando pequenas variações, né? No caso de algumas experiências, você está lembrando, hein? Das experiências, a gente viu a cadeira paulistinha, né? Tem a poltrona do papai, né? Poltrona do papai e tudo. E isso reforça esse conceito de ecossistema, de que as coisas se davam em interação, né? Que aquilo era um movimento amplo, até só pela descrição de tantos nomes, mas que tinham pontos de contato. As histórias não são tão diversas assim. Embora vocês partam desde marcenarias até grandes indústrias, como a Cimo, mas elas têm muitos pontos acho que eu diria mais pontos de identidade do que de diferença entre elas, né? E tem essa particularidade de uma proximidade de linguagem, né? Você mencionou a Cimo, é interessante. A Cimo
que começou também com uma empresa muito pequena, até no final do século XIX. Começou a primeira produção de móveis foi na década de 20, mas ela cresceu muito com um móvel, digamos, proto-moderno, né? Um móvel que tinha características modernas, mas não era tipicamente um móvel moderno. Aquela cadeira 1001, né, que é desmontada, vendia no Brasil inteiro. Quer dizer, isso é um avanço tecnológico que muitos designers modernistas não chegaram. Não chegaram a esse ponto. Mas eles cresceram muito, né, com móveis institucionais. E quando eles foram para o modernismo, foi na década de 50, porque era uma tendência que eles procuravam atender, eles trouxeram designers de fora. Primeiro um designer dos Países Baixos, né? E depois da França. Então, esses móveis que foram desenvolvidos aqui e acabaram fazendo parte da nossa produção moderna, eles têm essa característica, porque se tratava de uma empresa muito grande que tinha esse poder econômico, né? Já outros não, outros eu diria que é uma produção muito orgânica. Você, no caso dessas experiências, quer dizer, não das menos conhecidas, enfim, e tinha nessa produção orgânica o papel de alguém, você não trouxeram designers de fora, mas tinha alguém desenhando, ou era uma produção orgânica nesse sentido, quer dizer, era feita por marceneiro que copiava? Como é que funcionava isso? Eu acho que tem de tudo, mas tem também, por exemplo, quando um herdeiro de uma empresa que começou muito pequena, como uma marcenaria, se torna uma empresa, ele vai para a empresa e como desenha. Não é um designer, mas ele começa a desenhar, né? E só que isso não aparece na época. Então começa a desenhar moderno. Moderno. Para atender o mercado. Para atender o mercado. Tudo é uma questão, no fundo, de... O caso da Celina, por exemplo. O caso da Celina, por exemplo. Que é mais conhecido também, né? Porque foi muito grande, muito comercial, né? Mas o nome do Muniz, né? Muniz, O nome do Muniz não é conhecido, né? Era o dono da Celina, mas herdeiro. E ele desenhou, na segunda fase da Celina, ele desenhou praticamente tudo. Né? E o que justamente é a produção moderna da Celina. Só que isso ficou em segundo plano. Eram os móveis da Celina, depois da Casaredo, que foi uma segunda linha. A Celina foi um caso que foi tratado recentemente, né? Pela Ethel Leon, lá na Galeria Tel. Aliás, muito bem abordado. Sem dúvida. E tem alguma outra desse que você se lembra? A produção em geral era assim, geralmente era uma coisa orgânica nesse sentido, né? Não é estruturada, assim como toda essa produção, né? Até com os nomes mais conhecidos, né? Foram fazendo na raça, desenvolvendo e... Foi, né? Um outro exemplo é a M.L. Magalhães. Era um imigrante português que passou a produzir mobília aqui. Só que ele tinha um lado empresarial muito forte, que ele tinha várias empresas. E numa delas ele se associou com um empresário que era um empresário da noite carioca, de tão importante que músicas importantes da Bossa Nova foram interpretadas pela primeira vez no restaurante dele, ou na boate dele, com Tom Jobim, Como João chamava Gilberto. o restaurante? Você lembra? Não lembra, tudo bem. Tá no livro. É muita informação. O Bom Gourmet era um deles e Giral. Giral e o Bom Gourmet. Giral, né? Tem uma coisa interessante que tem todo esse aspecto autoral, esse desejo de linguagem, essa questão, esse viés de fundo artístico, mas a questão mandante, quando você está falando de imóvel, é o comércio, a atividade empresarial. Ele era feito para vender, de preferência em escala. Lógico que tem coisas mais idealistas, como a do Geraldo de Barros, que tinha um viés socialista por trás. A intenção da Lina também, de fazer aqueles móveis. E quem conseguiu produzir para a classe... O Zanini conseguiu fazer... Desculpa. Mas mesmo assim a ideia era ter uma atividade comercial saudável para gerar fundos para uma causa, né, que fosse. Mas então, lembro bem, né, do caso do Laffer, era uma coisa orientada pelo interesse comercial, por novas tendências ou novas demandas.
Então, você vê adaptações na linguagem, inclusive, na história da empresa, né? Porque é isso, uma empresa, ainda mais no momento de tantas mudanças socioculturais, ela tem que vir se adaptando, né? Exatamente. Então, é um aspecto interessante de observar desse fenômeno, né? Assim, Então, que era muito adaptável, necessariamente adaptável, né? É interessante no Laffer que ele mesmo não colocava o nome dele como designer, né? A empresa era uma empresa familiar e isso foi se caracterizando agora, quando ele, inclusive, hoje é um dos designers que são considerados entre um dos principais dentro do mundo. Né? Muito interessante você mencionar justamente o Laffer, né? O livro a pesquisa que você fez, foi publicado até pela editora. E quando eu conversei, a gente fez uma entrevista há um tempo atrás com o Percival, a partir da leitura do seu livro, para tirar algumas questões. E é interessante que você mencionar que ele coloca isso como contraponto. Assim, o que você achava daquela produção? Ele falou, era uma produção, por exemplo, né, mais intelectualizada que ele via como sendo, assim como ele também era tido como um comerciante. Ele falou, não era um designer. Ele falou, agora eu estou sendo reconhecido essa minha produção e tal, mas eu estava preocupado em fazer e vender. E, de fato, o móvel Laffer tinha na casa mais simples também, o sofá dobrável, tinha na casa da classe média, média alta, quer dizer, era um mobiliário que estava preocupado com o conforto, mais que só a questão da linguagem, era a questão... Até a equação da modernidade, da simplificação da forma, vinha muito mais de uma equação matemática de lucro, de produção, que também não está distante dessa matriz de uma inteligência seriada, né? Do que aqueles que tinham mais uma utopia de fazer um móvel na cooperativa, etc, etc. Então ele falava assim, aqueles lá, esses casos que a gente pode pensar que é a mobília contemporânea, Unilabor, ou muitas iniciativas de arquitetos também que pensavam um móvel, que o Laffer foi interessante, acho que esse ponto de vista que ele deu, que assim, esses estavam voltados para um público que deveria ter uma formação preparada para consumir esse móvel. Não era um móvel que estava para um consumo imediato. Assim, teria que ter uma elaboração intelectual, vamos dizer assim. Tanto que o caso de grande venda, de grande sucesso, o Laffer alcançou. E nessas buscas de atender demanda de mercado tal, por exemplo, sem problema algum, ele fala, o modelo da poltrona mole vendia muito. Então, assim, ele também tem vários, assim, não só como ele, como também outros. Quer dizer, nesse sentido dessa leitura que você faz, né, das tipologias, entra um pouco nessa questão também. Deu certo a poltrona mole, então ele também tinha vários modelos de poltronas confortáveis, assim como o Jagilon, assim como muitos fizeram. Obviamente, não é cópia, mas é uma solução. Exatamente. Então, assim, é interessante a gente pensar um pouco sobre isso também, nessa questão que você colocou da adaptação, e que a gente está falando, de fato, uma produção de grande escala e que ela está buscando não uma sofisticação estética intelectualizada para um consumidor específico, mas para uma massa, né? Muita gente. Então, comprar, móveis que são bem acolhidos nessa classe. A gente está falando muito da casa, acho que da classe média e média alta, né? Modernista. Eu queria sugerir, voltar a um ponto aqui, que tem a ver com uma parte mais desenvolvida pela Karen, que são os aspectos de circulação e, em especial, as revistas. Né? As revistas, elas dão a cara do livro, combinadas com fotos recentes desses móveis, né? Mas tem um outro aspecto de design, que é o design gráfico, que é também uma linguagem incrível, que vai se estabelecendo nova. Tem o aspecto das mensagens contidas nessas publicidades e editoriais, que reforçam aqui a moderna concepção de conforto total. Aqui no anúncio da Zílio, criadores da elegância aristocrática do seu lar, né? Então, uma coisa um pouco apegada ao passado, mas que traz mensagens de futuro, né? Aqui, por exemplo, os móveis e o modernismo, um ambiente moderno e elegante, o lar funcional, né? E a gente usou isso de uma forma gráfica para ajudar a dar a mensagem do livro o tempo inteiro. E isso, lembrando que hoje a revista é um veículo pouco importante, mas na época era o veículo, a televisão ainda engatinhando. Então, o veículo de comunicação de massa era a revista. Os revisteiros eram uma das tipologias, né? É verdade. Exatamente. Toda casa precisava de um revisteiro.
tinha muitas revistas dedicadas à casa, né? Até porque havia essa mudança grande das tipologias da casa, da estética da casa, e elas ajudavam, pegavam o leitor, o consumidor pela mão ali para... Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Você, Karen, que teve à frente dessa pesquisa iconográfica, das pesquisas, das revistas, né? Então, um pouco desse conjunto e de como ele é utilizado. Olha, um dos desafios desse projeto foi conseguir dar uma identidade, tentar entender como é que ia ser o recorte do livro. Porque, como acho que vocês puderam perceber, é um tema muito amplo, com poucas informações catalogadas, e a gente queria entender como é que vamos organizar. E é muito curioso também, porque a gente pensa que não teve uma produção grande de imobiliário no Brasil, talvez um lugar comum. E só que não, né? Nessa pesquisa a gente começou a perceber que não é bem assim. Um dado interessante que eu achei no Anuário Estatístico do Estado da Guanabara, né, atual Rio de Janeiro, era que nos anos 50, final dos anos 50, havia cerca de 70 indústrias de imobiliário. E já no começo dos anos 60, esse número salta para 330, mostrando como é crescente essa produção e que também isso no caso do Rio, né? No caso do Rio, isso. São Paulo também são astronômicas. Sim, mas, e provavelmente sim. Aumentou também esse número. E no estado do Rio, a produção de imobiliário era uma das 10 indústrias mais importantes do estado. Então, a gente está falando de uma produção muito importante para a economia e também para o viver da sociedade. E então, um método que a gente utilizou para tentar entender, levantar esses dados, foi a partir das revistas. E a revista, ela mostra para a gente, vira um documento histórico, que a gente consegue levantar essa produção, nomes que a gente não conhecia, matérias. Então, alguns, inclusive designers, tem texto do Tenreiro, do Sérgio Rodrigues, falando sobre o mobiliário. E então, a gente consegue entender quais eram as questões da época. E muito comum era se falar sobre a questão da industrialização e da modernidade, e da identidade brasileira. Eu acho que esses 3 temas frequentavam aí os editoriais. Mas, fora isso, também o mobiliário ele faz parte da vida das pessoas. Então, às vezes, numa matéria de revista, de jornal, sobre, por exemplo, os palácios, inauguração dos palácios, evidentemente que o foco era o palácio, mas tinha o mobiliário atrás. As pessoas, eventualmente, numa sala de reunião, você via o mobiliário que acompanhava. Então, tinha um pouco dessa produção um pouco mais social, por exemplo, da sociedade, né? Revista Manchete, Revista Cruzeiro. Eles também inovam muito na questão gráfica, né? E o mobiliário ele estava presente tanto em reportagens, em matérias sobre o próprio móvel, sobre o novo morar. É muito frequente também, assim, como fazer uma casa, um apartamento para um jovem solteiro, ou como resolver o problema dessa sala, que eu acho que são questões que até hoje aparecem nas revistas de arquitetura, e na época era muito comum, e na época não tinha o CAD, né? Então era tudo desenho feito à mão, e os desenhos eram lindos. E então nas revistas você verificava essa preocupação com o morar. E é também interessante pensar que os anos 60 é um momento de formação desse campo. Então, as revistas, ao mesmo tempo que elas divulgam, porque também eram veículos de publicidade para essas marcas, elas também consolidam esse gosto. E não por acaso também, a partir dos anos 50, 60, há um predomínio, vamos falar de peças com características modernas. E aqui no livro a gente classificou por uma questão didática até, né? Pensando em formas retilíneas, formas mais orgânicas. Havia, sim, um destaque muito grande para os materiais usados. Por exemplo, os materiais industriais, né? Que é o plástico. A famosa Plavinil, né? Que Exato. Produzia o plástico. E fórmica. Fórmica. Não, é o próprio compensado, né? Acho que nos anos 40 que começa... inclusive isso vi nas estatísticas, assim,
inicialmente, as fábricas que produziam compensado eram muito poucas, assim, até o final dos anos 40. Quer dizer, E depois aumenta. depois aumenta, E que está muito Contraplacado. associado com essa sociedade veloz, né? Assim, e as propagandas falavam isso, assim, para uma limpeza mais rápida, para limpar o quarto mais rápido. Então, as revistas, elas... E naquele momento era o debate social, estavam nas revistas. Então, eu acho que é um documento histórico muito rico para a pesquisa. E também, um outro levantamento é sobre a quantidade de prêmios, porque o prêmio é absolutamente fundamental para essa produção, porque estimula soluções novas e também incentiva que os profissionais resolvam problemas que não estavam resolvidos. E tem um prêmio sobre cama, sofá, sobre mesa, talvez eu acho que tem alguma coisa. Então é interessante porque você também percebe pelo prêmio qual era a demanda social naquele momento. E as exposições, né? E as exposições aconteciam tanto nas lojas de mobiliário, por exemplo, na Oca, como nos museus. O MASP certamente foi pioneiro para trazer essa importância do mobiliário. A exposição dos anos 70, né? Que depois, foi anterior, né? A exposição da cadeira, na verdade, é dos anos 70. Bem pontuais, né? Teve uma Uma da exposição Carena, ou outra, Isso, né? mas já aparecia. Mesmo, Primeiras iniciativas, né? Exato. Tanto no MASP como no MAN do Rio de Janeiro. Foram 2 museus que se atentaram a essa questão do mobiliário. Eu queria temos. comentar aqui, uma vez que temos um quarto autor ausente hoje, que é o Rui, que fez, né, além desse material iconográfico das revistas e de algum outro documento, e também das imagens já existentes, de acervo das galerias, cedidos por elas. A gente fez esse ensaio fotográfico com o Rui, com alguns móveis. A gente teve a felicidade de ter cedido pelo Liceu, ter esse apoio deles, a possibilidade de fazer lá dentro. A gente foi para ver, quando chegou lá, conheceu um galpão histórico e preservado da forma original, e é um dos ambientes em que isso ocorre, os ambientes em que muito protagonistas dessa produção, né? O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Então, a gente pôde fazer essas fotos nesse lugar histórico ligado ao tema, com o talento do Rui, o olhar dele para esses móveis. Isso enriqueceu muito o livro, desde da capa e contracapa, que vocês podem ver mais diretamente. Incrível. Ele trabalha com esse conceito do conjunto, né, da produção massiva. É muito legal. Então. E dentro tem muitas imagens. Tem imagens que ele já tinha em acervo também, que a gente complementou, mas tem um ensaio feito lá no Liceu que vale muito a pena prestar atenção. Queria comentar rapidamente também que o livro foi feito com o PROAC, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado, e o patrocínio da Sorocaba Refrescos, cujo proprietário é colecionador o Cristiano Biagi, e ele teve esse lampejo inicial, ele fez essa provocação inicial, ele é ligado à Associação de Galerias de Móvel Moderno, e é um colecionador que gosta de debater, se preocupa culturalmente com o tema, e vinha percebendo. Então, o colecionismo é algo que está muito presente e é um dos fatores de valorização, né, Jaime? Você conhece bem essa história, né? Então, queria dar esse crédito importante. Fundamental. Ele começou a questionar, né? Mas por que só esses, afinal? Então, ele fez essa provocação e o que levou a gente a produzir o livro, né? Foi uma fagulha inicial. Mas queria fazer aqui uma pergunta final, depois posso abrir para últimas considerações. Final aqui de um trecho
Então faça aí, depois eu faço uma última Não, pergunta tá bom. e a gente passa Acho que dentro dessa tentativa de mapear, quer dizer, essa valorização do mobiliário moderno dos ícones, que justamente a gente está contrapondo, quer dizer, mostrando que eram mais um dentre uma produção imensa, né, que atendeu aquela demanda da arquitetura que nós já falamos. Teve um momento importante que foi uma exposição no Museu da Casa Brasileira, agora não me lembro exatamente, foi no final dos anos 80, agora para isso aí. Precisa saber a data, não, né? Não, tudo bem. Uma exposição importante feita no Museu da Casa Brasileira, que fez uma coleta de depoimentos sobre experiências de vários designers desse período dos anos 50 e 60. E é um documento que eu acho muito importante para retomar essa leitura, que foi um momento em que começou a ter a valorização dessa produção dos autores mais conhecidos, né? E aí eu queria só registrar aqui, que acho que tem a ver muito com o espírito do material levantado nesse livro, que é um depoimento do Tenreiro, que ele diz o seguinte: seja como for, creio que há no mobiliário brasileiro alguns exemplares que marcarão sem dúvida este período de renovação. Há realmente móveis com características de índole nacional, móveis brasileiros, não só porque a sua concepção artística lhes transmite uma feição diferente dos móveis de outras procedências, mas porque trazem consigo uma certa força telúrica, além daqueles que nascem puramente por inspiração de certos usos e utilidades brasileiras. Enfim, apesar do pouco que foi criado neste quarto de século, foi realmente criado um móvel brasileiro, autêntico na sua concepção, tanto quanto outro qualquer, de outras procedências. É só pôr em confronto o autêntico móvel brasileiro com o autêntico móvel americano, italiano e outros. Acho muito interessante que, no fim, a gente está falando aqui de uma produção, dadas as observações feitas com aquelas questões de transferências e tudo mais, no fim a gente tem uma produção que é caracteristicamente... Isso bate com o que eu queria perguntar para concluir, que está relacionado a transformação disso num patrimônio da cultura material brasileira, né? Hoje bem visto assim, né? Hoje sem dúvida as pessoas reconhecem, e eu queria então finalizar, talvez não seja tão simples, mas perguntando que pontos vocês acham que sustentam essa relevância do móvel moderno brasileiro para ser considerado um patrimônio. E qual é a contribuição dessa visão expandida que está sendo proposta no livro para reforçar esse pertencimimento ou essa verdade? Você está falando do ponto final, mas não tem ponto final, né? Isso aqui é só o início, é uma vírgula na história. Mas é uma visão expandida que contribui, né? Então, exatamente. Eu acho que dessas questões, eu não sei, eu posso falar, eu acho que tem essa questão justamente das características que eu não consigo pensar nisso sem remontar toda a história da tradição, né? Da madeira, acho que tem questões que são muito visíveis e estão presentes nesse saber fazer, né? Do conhecimento artesanal. Acho que mais do que o industrial é uma presença de um artesanato no processo todo de execução do móvel. Acho que isso tem uma característica fundamental. E a ideia dessa expansão de trazer uma leitura de um ecossistema, de uma leitura maior, acho que é importante também para, de certo modo, desmistificar, né? Principalmente essa questão da autoria, do gênio que foi lá e inventou. Quer dizer, todos eles mesmos, por mais importantes que tenham sido no processo e nos seus avanços, eles estão ligados a todo esse momento do fenômeno que está envolvendo questões culturais, antropológicas, materiais, técnicas de conhecimento. Quer dizer, eu acho que um pouco, talvez, seja humildemente trazer uma contribuição para a gente começar a entender de uma maneira muito mais ampla essa produção humana, vamos dizer assim, né? Dessa cultura material, num ponto de vista mais de uma escala de distanciamento, entender que tudo isso acontece em função de muitos fatores, né? De certa forma, acho que é importante, talvez, não sei o que vocês acham também, mas trazer essa contribuição humilde de pensar um pouco assim, poxa vida, né? Desmistificar um pouco, democratizar todas as compreensões dos processos construtivos do design, da construção humana neste campo, né? O móvel, ele está ligado intimamente com o cotidiano das pessoas. Então, ele é parte fundamental da história das pessoas. E eu acho que esse livro ele traz esse olhar para o cotidiano,
pro coletivo também. Quando a gente fala dos anônimos, também é trazer uma produção coletiva, do ecossistema. E conhecer essa produção é aumentar a nossa perspectiva sobre tudo que a gente já produziu no Brasil materialmente. E eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente preserva. Então, quanto mais pesquisas, mais livros, mais reflexões, mais a gente vai preservar a nossa produção material, no caso aqui o mobiliário, mas não só. Então, é fundamental para pensar numa questão de cidadania no Brasil mesmo. Legal. Assim, eu estava pensando que essa relevância, se percebe essa relevância dessa produção do móvel moderno brasileiro, não foi uma coisa, digamos, planejada. É uma construção não só coletiva, como também uma construção que se deu através de um processo. Foi uma relevância que se impôs Então, eu acho que essa produção ela tem uma relevância que se impôs naturalmente, pelas suas próprias qualidades, né? Então, a reflexão que a gente pode fazer é justamente sobre esses atributos que essa produção tem, e isso, assim, pelo menos a minha visão é que isso não é uma coisa comum, corriqueira. Nós estamos falando de uma produção de exceção, de um período histórico de exceção em que aconteceu esse fenômeno, essa produção. Então, ainda se está no momento de conhecer mais e de entender por que essa produção se impôs dessa forma, porque ela tem essa relevância, porque ela continua sendo produzida, consumida e estudada. E esse livro, ele tem justamente essa característica de evidenciar que a amplitude dessa produção, que não é uma coisa que até há pouco tempo que se tinha conhecimento, se tinha ciência, né? Era uma produção muito focada nos autores, nos ícones, e muito focada também em algumas tipologias, alguns exemplares, né? Então, eu acho que tem uma relevância de trazer à tona mais um aspecto dessa produção que é um fator importante na cultura brasileira, e isso não é uma construção artificial, isso é uma coisa que tem acontecido como um processo histórico. Muito legal. Ampliar o horizonte, né? Legal. Algo mais? Não, acho que é isso. Que bom. Foi ótimo. Obrigado, gente. Mais uma muito vez, obrigado também Pela participação nesse trabalho, que eu acho que é muito legal. Nossa, foi sem dúvida. Fazer parte desse time aqui. Muito bela realização. Parabéns para vocês. Obrigado pela parceria. Bom, aqui concluímos essa conversa. Muito obrigado pela audiência, quem nos acompanhou até aqui. Vocês veem o interesse do tema. É muito legal ter aqui os 3 autores para debater essa história toda. Recomendo a leitura do livro e para quem quiser seguir a gente e ter mais informações sobre esse e outros títulos, a gente está nas redes sociais, Editora Olhares, só procurar que vai ser fácil achar. Obrigado, até a próxima.